Vamos ao nosso editorial, um ponto de partida. Poderia falar até sobre certos colegas que eu acho que não estou sabendo separar gosto pessoal. Aqui é um canal de time, mas precisa ainda assim, não a gente sendo um pouco passional, sabia separar as coisas, mas vamos deixar isso um ponto de partida da hora do almoço de amanhã. Vamos falar sobre o Pedrinho Assaf, que muitos estão confundindo, muitos não caíram a ficha ainda, que a associação não manda mais no futebol. E as indiretas do Pedrinho, mas às vezes ele parece ser adolescente. E novamente vamos explicar não foi um cala-boca, porque o Pedrinho recebeu essa notificação. E uma coisa que eu fiquei sabendo depois, que a matéria do grande no Brasil já à tona, que a gente ratificou tudo isso após a vinheta. Salve, galera do Vaticão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, espalhem para geral. Aqui a galera tem moral, aqui todos temos. Bom, Pedro foi eleito presidente da associação no próximo triênio, já tomou posse, viu aquela expectativa que ele, como ele jogador, que a SAF fosse ouvir mais ele. Uns até achavam que não caiu a ficha que a associação não manda mais no futebol. O Pedrinho se elegeu, sobre o discurso que ele ia abrir o contrato da 77, embora que acompanha desde o início, esteve lá na votação que essa foi aprovada lá na sede náutica da Lagoa. A gente sabia que não era possível isso acontecer. As cláusulas de confidencialidade, ainda estou buscando algum advogado que possa falar sobre isso, uma possível penalidade se o Pedrinho fosse revelar essas cláusulas. Mas se ele está tentando, está lendo o contrato e está tentando buscar a parte que ele possa negociar com a SAF, que essas cláusulas possam ser modificadas. Mas ainda assim ele está pecando. A 77 mandou ele calar a boca. Não mandou ele calar a boca. Houve um equívoco no próprio Pedrinho, porque hoje quem dirige o Vasco nem é a 77. A associação foi uma empresa montada chamada Vasco SAF. E nem foi a 77 sim que mandou o Pedrinho, a notificação ao Pedrinho, foi a Vasco SAF. E ele deveria, antes de fazer essa entrevista ao Globo Esporte, que ele criticou a 77 por não fazer obras lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, que, na opinião dele, não tem que esperar esse problema jurídico, que está envolvendo o terreno, pertence ao Vasco, foi dado pela Prefeitura, aquilo foi repassado pela 77, então está um problema jurídico e eles estão, os americanos estão se resguardando por causa disso. E o seu Pedrinho acha que isso não tem nada a ver, que era para eles já começarem a tocar a obra no centro de treinamento. E ele foi notificado que quando ele for fazer entrevista, ele não está impedido de fazer entrevista, ele avisa. E que eles vão querer discutir o que o Pedrinho vai falar, até porque eles consideraram que faltou fatos, ele relatar fatos nessa entrevista ao Zé. Mas isso acontece em todas, no campo empresarial, acontece muito isso.
inclusive quem foi entrevistar um repórter da Globo, por exemplo, tem que pedir autorização à TV Globo para essa pessoa ir no seu podcast ou dar palestra à sua faculdade. Isso acontece. E essas empresas que são públicas, com a CG, muito visadas pelo público. E no caso da C7, administra um clube, futebol de um clube com uma torcida imensa. E é normal que o trabalho da SAF seja esse. Até aí tudo, mas teve alguns equívocos quando a notícia saiu em primeira mão, que acharam que se tratava da notícia, porque aquilo não existe, do Jorge Nicola, que no vídeo, que até foi um vídeo do Pedrinho negar a notícia do Jorge Nicola, que o Pedro estava articulando da Crevisa comprar a parte da C7. Isso não existe, já falei isso em outro vídeo. Mas não foi isso, foi justamente a entrevista que ele fez ao Globo Esporte. Até fiquei sabendo depois que aquela postagem dele olhando pelo gramado, falando quando o meu silêncio fala, teria sido quando ele foi notificado, foi uns dias antes dessa notícia do Bruno Braz à tona. Mas, se você for reparar, quem está atrasando a reunião dele com a SAF, com a Vasco SAF, que lê a C7, é o próprio Pedrinho. Pedrinho ainda não miou a segunda cadeira para ele ser inserido no novo conselho da SAF. Tanto é que o João Salgado e o Duque Estrada ainda estão como representantes da associação, porque o Pedrinho desculpem, porque o Pedrinho ainda não meou essa segunda cadeira. Eles a associação era tão nociva ao público que até ela só tendo 30% do futebol, o Pedrinho está cheiroso de nomear um nome e perder aliados. Ainda vai chegar os seus aliados, um nome comum foi especulado no Júlio Brandt, mas o Júlio Brandt ainda não foi convidado. A gente vê, tem uns fora da associação, parecia que a associação estava uma beleza. Vi a notícia devendo a SEDAI para pagar água, devendo salário e tudo mais, parece que tem gente que via com saudade. Se não fosse a SAF, a gente estaria ainda na Série B ou teria caído para C. E até que o último ano inteiro da associação administrando o futebol, o Vasco não subiu. Já tinha conseguido matematicamente se manter na Série B. Se a queda de produção fosse um pouquinho antes, teria brigado para não cair para C, mas tem gente que tem saudade da época da associação. E estamos dizendo fora C7, eu entendo que queriam resultados imediatos. Só que você está construindo uma empresa e nenhuma empresa faz resultados imediatos. Você vê que as outras, que são SAF, também não deram resultado ainda. Até times que ainda não são SAF, como o nosso maior rival, eles fizeram sim trabalhar a longo prazo para em 2019 estourar. São 23 anos há algum tempo.
Mas olha, né, é preciso entender como as coisas acontecem. E não é jogando fake news que mandaram o Pedro calar a boca que vai mudar. Então, clima chato, sim, entre a 77 e a associação, isso muito porque da demora do Pedrinho também. E nomear a segunda cadeira, ele não está nem podendo cobrar, na verdade, sem nomear essa segunda cadeira. Então, eu acho, não, ainda torço que o Pedrinho ia. Ainda não, eu torço que o Pedrinho e a 77 ainda consigam se encaixar, mas temos que ser justos. Não é pintar só uma empresa como vilã e o outro assentinho, não. O erro está acontecendo tanto do lado quanto do outro. Temos que cobrar? Temos, não só em um lado, o outro também. Cobrar do Pedrinho também é nomear, enfim, esse nome para que ele entre no Conselho da Sala. Mandar em direta com uma adolescente, eu acho que não chega a lugar algum também. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da sexta-feira do Vasco.